E aí, pessoal, tudo bem? Se você quer entrar no mercado de temperos e ainda tem dúvidas sobre embalagens, fornecedores, valores e quantidade mínima de compra, esse conteúdo foi feito para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar os modelos de embalagens mais usadas para temperos, especiarias, chás e produtos naturais. Além de explicar detalhes importantes que vai evitar erros logo no início da sua jornada. E se o seu objetivo é montar uma fábrica de temperos, criar sua própria marca ou começar a vender para mercados, empórios, lojas da sua cidade, acompanhe esse vídeo até o final porque as informações que você vai aprender aqui podem acelerar muito o seu processo. Então já começa deixando aquele like, vem comigo com a mentalidade de quem realmente quer construir algo sério nesse mercado. Ao longo desse conteúdo, você vai entender como fazer pesquisas de preços de forma mais inteligente, como encontrar opções mais acessíveis para começar mesmo com pouco investimento e quais detalhes faz a diferença na hora de escolher fornecedores e embalagens que transmitam mais valor para o seu produto. Tudo isso de forma simples, prática, direto ao ponto, especialmente para quem está começando agora e quer evitar prejuízos desnecessários. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Fernandes e atuo no segmento de temperos e especiarias. Hoje eu compartilho estratégias e conhecimentos que ajudam pessoas comuns a tirarem suas ideias do papel, estruturarem um negócio no ramo alimentício e desenvolverem uma marca forte, profissional, capaz de gerar mais de R$ 8.000 e continuar escalando o seu faturamento mensal. E antes da gente continuar, eu preciso falar uma coisa que pode facilitar muito sua caminhada nesse mercado. Se você ainda não me segue no nosso Instagram, segue lá, @profissão vivendo de temperos. E aí pessoal, beleza? Tô parando um vídeo rapidinho só para falar para vocês uma coisa muito importante. Nós estamos criando aqui o conteúdo que vai fazer a comparação dos valores dos produtos do mercado municipal de São Paulo com a zona cerealista e com o raio de 5 quilômetros, uma feira popular que nós viemos e o conteúdo já está sendo gravado agora, vai ficar prontinho para vocês em breve. E a outra coisa é que nós sofremos uma alteração técnica. Então o nosso nome agora sai de Profissão Vivendo de Temperos para Profissão Temperos. Por uma questão técnica, de questão de domínio, nós tivemos que fazer essa alteração. Ok, pessoal? Com um aviso rápido, continua com o vídeo aí que tá muito bacana. Um abraço. E não esquece de ver esse outro vídeo, tá? Ó, você vai ver o preço dos produtos para que vocês possam ter uma ideia da margem de lucratividade do produto de vocês. Beleza? Um abraço, pessoal. E talvez você esteja perguntando, Fernando, por que eu deveria acompanhar? Porque nesse ramo, meu amigo, não adianta apenas descobrir quem vende embalagem ou encontrar um fornecedor qualquer. O que realmente faz a diferença é aprender como pesquisar de maneira certa, negociar melhor e encontrar opções que façam sentido para quem está começando com pouco investimento e precisa ter mais estratégias nas compras. Ao longo dos anos, trabalhando nesse segmento, nós construímos uma rede de contatos com diversos fornecedores parceiros, não apenas em embalagens, mas também em temperos, especiarias, chás, produtos naturais em geral. E o mais interessante é que conseguimos negociar condições especiais, descontos exclusivos para a comunidade Profissão Vivendo de Temperos. Ou seja, além de aprender como montar sua estrutura, você também consegue economizar e ter acesso a fornecedores que muita gente no começo nem sabe que existem. Agora, presta atenção nessa parte porque ela é extremamente importante para quem quer criar uma marca com aparência profissional. Existem diferentes categorias de embalagens no mercado, mas eu costumo dividir em três principais. A primeira é a linha popular, depois nós temos a intermediária e por último a linha premium. Um dos modelos mais procurados hoje é justamente a embalagem tipo sachê, muito usada por marcas de temperos por ser prática, econômica e por ter uma ótima apresentação visual. Inclusive, é um modelo que utilizamos bastante aqui na Big Temperos. Essa embalagem que estou mostrando aqui, por exemplo, faz parte da linha intermediária.
Ela entrega um visual mais profissional, tem uma apresentação mais organizada e já transmite mais valor para o produto. Mas, dependendo do público que você quer atingir, também existe versões mais simples, outras mais sofisticadas. Vou deixar algumas imagens aqui na tela para você entender melhor essas diferenças. Esse primeiro modelo, por exemplo, pertence à linha popular. Perceba que ela possui aquela parte superior, um papel cartão, conhecido como solapa, onde normalmente fica impressa a identidade visual, o nome da marca, as informações do produto. Existe também outro modelo de embalagem popular que muita gente utiliza quando está começando nesse mercado. Nesse exemplo aqui, você pode perceber que a marca escolheu trabalhar com um saquinho transparente, mais simples, e aplicou na parte da frente um adesivo contendo a identidade visual, as informações do produto, os dados da empresa. E sendo bem sincero com você, esse formato acaba sendo muito mais prático para quem está estruturando a produção e precisa ganhar agilidade no começo, sem investir alto logo no início. Muita gente começa utilizando a embalagem com solapa porque acha que ela passa uma aparência mais profissional. Mas na prática existe um detalhe importante que poucos falam. Durante a produção, você precisa alinhar a parte da solapa corretamente com o saquinho e passar item por item na seladora e se ela ficar torta, já compromete a apresentação final do produto. Além disso, no momento da selagem da máquina acaba fazendo mais força para unir plástico com papel, o que pode desgastar o equipamento com o tempo e deixar o processo mais lento, dependendo da quantidade produzida. Por isso, com base na experiência que eu adquiri trabalhando diariamente nesse segmento, se o seu objetivo é começar com uma linha popular e ter mais praticidade no processo, considero essa segunda opção mais inteligente. O saquinho transparente com etiqueta adesiva na frente facilita a produção, reduz etapas, agiliza o empacotamento e ainda permite que você tenha uma apresentação limpa e organizada sem precisar investir tanto no começo para quem está iniciando e precisa equilibrar custo, velocidade, aparência. Esse modelo acaba sendo uma excelente escolha. Agora, entrando na categoria de embalagens intermediárias, nós chegamos a um modelo que, na minha visão, entrega um dos melhores equilíbrios entre aparência profissional, custo e aceitação no mercado. São essas embalagens que eu mostrei anteriormente na minha marca e também alguns alunos que já começaram a estruturar os próprios produtos. Repara como elas já possuem uma apresentação mais organizada, passam mais credibilidade e conseguem valorizar mais o tempero sem necessariamente exigir um investimento tão alto quanto uma linha premium. Esse tipo de embalagem acaba ficando exatamente no meio do caminho entre a linha mais simples e a linha mais sofisticada. Ou seja, ela não transmite aquela aparência extremamente básica das embalagens populares, mas também ainda não entra na categoria premium de alto padrão. E isso é justamente o que torna esse modelo tão interessante para quem quer atingir um público maior e trabalhar com mais flexibilidade na hora da venda. Na prática, essa embalagem consegue performar muito bem em diferentes tipos de comércio. Ela vende em mercados de bairro mais simples, consegue ter uma boa aceitação em empórios e também se encaixa muito bem em regiões de classe média e bairros mais valorizados. Então ela acaba sendo uma opção extremamente versátil para quem quer crescer no mercado sem limitar o produto e apenas um perfil de cliente. Mas, alcançando um público variado, o foco principal desse tipo de embalagem normalmente está na classe média, justamente porque ela entrega uma percepção de qualidade mais elevada sem deixar o produto caro demais para o consumidor final. Agora nós chegamos na terceira categoria, que é a linha premium de embalagens em sachê. E, sinceramente, esse aqui já entrega um nível completamente diferente
na apresentação e percepção do valor para o produto. Olha esse modelo na tela. Repare que ele possui um formato stand-up push, aquele tipo de embalagem que já fica em pé sozinho na prateleira, sem precisar necessariamente de expositor para deixar o produto organizado. Isso já chama mais atenção do cliente e passa a imagem muito mais profissional. Logo no primeiro contato, outro detalhe que faz a embalagem ser considerada premium é o fechamento ziplock na parte superior, ou seja, depois que a pessoa abre o produto, ela consegue fechar novamente com facilidade, sem precisar usar pregador, fita ou qualquer outra adaptação improvisada. Parece um detalhe simples, mas isso agrega muito valor na experiência de uso e traz mais praticidade para o consumidor no dia a dia, principalmente para quem utiliza temperos e produtos naturais com frequência dentro de casa. Além da praticidade, a qualidade do material também muda bastante nessa categoria. Normalmente, essas embalagens possuem uma estrutura mais reforçada, com acabamento mais rígido, brilho superior e uma menor porosidade, que ajuda muito na conservação do aroma, da textura e da qualidade do produto. Muitos modelos utilizam camadas como PET na composição, deixando a embalagem mais resistente e com aparência muito mais sofisticada quando comparada à linha mais simples. Agora você já consegue entender melhor como funciona essa divisão dentro das embalagens em sachê. Seja para temperos, chás e produtos naturais, você pode trabalhar basicamente com 3 níveis de posicionamento: a linha popular, a intermediária e a premium. Cada uma tendo um tipo de público, uma faixa de preço e uma proposta diferente dentro do mercado. E isso é extremamente importante para você definir qual imagem deseja transmitir da sua marca neste mercado. E normalmente, depois que eu explico essas diferenças, muita gente me pergunta o seguinte: Fernando, entendi as opções das embalagens populares, principalmente aquela do saquinho transparente, com adesivo na frente, que você comentou ser o mais prático para a produção. Mas qual é exatamente o material desse saquinho? Porque eu já vi vários modelos parecidos em lojas de embalagem aqui na minha cidade e não sei qual escolher. E essa dúvida é muito importante, porque entender o material correto evita erros de conservação e ajuda você a comprar com mais segurança. Mas aqui vai um detalhe extremamente importante que muita gente no começo não conhece e acaba errando na hora de comprar as embalagens. Grande parte das lojas trabalham com saquinhos feitos de PE, que é o polietileno. E apesar de ser um material barato e fácil de encontrar, ele não é mais indicado para quem quer conservar melhor a qualidade dos temperos, chá e produtos naturais. Eu vou te explicar isso de uma forma simples para você nunca mais esquecer. Quando eu digo que o PE é um plástico mais poroso, significa que ele possui pequenas aberturas microscópicas na estrutura do material. E esse microespaço facilita a saída do aroma com o passar do tempo. E no mercado de temperos isso faz muita diferença, porque o cheiro faz parte da experiência do produto. Imagina a dona de casa abrindo um saquinho de chimichurri para colocar na carne e praticamente não sentindo aroma nenhum. Automaticamente associa aquilo a um produto velho, fraco, sem qualidade. Muitas vezes o problema nem é o tempero em si, mas sim a embalagem errada, utilizada no armazenamento. Por isso, se você quer começar de forma correta, o ideal é evitar o saquinho simples de PE para esse tipo de produto. O material mais recomendado para embalagens populares é o PP, conhecido como polipropileno. E esse plástico já possui uma barreira muito melhor contra a perda de aroma, além de ter uma aparência mais bonita, mais brilhante e uma transparência superior quando comparado ao PE. Ou seja, além de ajudar na conservação, ele também melhora a apresentação visual do produto na prateleira. Só que existe um detalhe ainda mais interessante dentro do próprio PP. Existe uma opção básica e outra mais elevada. O modelo de entrada seria o PP simples, feito apenas para uma camada de material. Já uma alternativa muito mais profissional é o PP laminado. E o que isso significa? Basicamente são 2 camadas de polipropileno unidas, uma sobre a outra. Na prática,
Isso cria uma barreira muito mais eficiente, porque os pequenos espaços da camada acabam sendo coberta pela segunda camada do material, reduzindo ainda mais a troca de ar e a perda de aroma do produto. Quando você ouvir falar em embalagens laminadas de PP mais PP, estamos falando justamente desse material transparente, liso e com dupla camada de proteção. Ela continua tendo uma aparência simples e limpa, mas entrega uma qualidade muito superior para a conservação dos alimentos. Isso faz toda a diferença para quem quer criar um produto com mais qualidade percebida, maior durabilidade, uma experiência melhor para o consumidor final. Então agora você já entendeu qual é o tipo de saquinho mais indicado para trabalhar na linha popular, utilizando adesivos ou solapa na parte frontal da embalagem. Perfeito. Fernando, agora ficou claro. E essa é uma dúvida que muita gente tem quando vê as embalagens na minha marca pela primeira vez. O pessoal sempre comenta sobre o acabamento, o brilho, a aparência mais profissional da solapa. E isso realmente faz diferença na percepção do produto. Nesse caso, o material utilizado possui acabamento envernizado, justamente para entregar esse visual mais sofisticado e chamar mais atenção na prateleira. Repara como ele reflete mais a luz e transmite uma sensação de qualidade maior quando comparado a um papel comum. Além do acabamento, a espessura do material também muda bastante. Não é aquele papel fino parecido com uma folha de impressão tradicional. Aqui estamos falando de um papel cochê, mais resistente, normalmente na faixa de 250 gramas. O que deixa a embalagem mais firme e valorizada visualmente. Claro, depende da estratégia da sua marca, você também pode utilizar gramaturas um pouco menor, como 200 gramas, ou exemplo que ainda entrega um resultado muito bom, com um custo mais acessível para quem está começando. Outro detalhe importante é o verniz aplicado nesse material. Muita gente acha que ele serve apenas para deixar bonito, mas ele também ajuda bastante no processo de produção. Na hora da selagem, por exemplo, esse acabamento facilita o trabalho da máquina e melhora o resultado final da embalagem. Então, não é apenas uma estética, existe também uma função prática por trás desse tipo de material. Agora, entrando na categoria intermediária, chegamos justamente naquele modelo de embalagem que praticamente todo mundo pergunta. E que existe duas formas principais de trabalhar com esse tipo de embalagem. A primeira opção é exatamente esse modelo que eu utilizo em alguns produtos da minha marca. Nesse caso, a embalagem já sai totalmente personalizada de fábrica. Ou seja, todas as informações do produto já vêm impressa diretamente nela. Você pode perceber, por exemplo, que nessa embalagem já está escrito o nome do produto, a gramatura, a tabela nutricional, código de barra e toda a identidade visual da marca. E isso significa que ela foi desenvolvida especificamente para aquele item. Se nela estiver escrito chimichurri, você não consegue utilizar essa mesma embalagem para outro produto, como canela, páprica ou orégano. Cada sabor ou produto terá sua própria arte individual, totalmente personalizada. Esse modelo normalmente utiliza material laminado de PP mais PP, oferecendo uma qualidade superior, tanto na conservação quanto na aparência visual. Além de transmitir muito mais profissionalismo, esse tipo de embalagem faz a marca parecer mais estruturada e fortalece bastante a percepção do valor do produto no ponto de venda. E aí a gente pergunta, Fernando, entendi essa opção totalmente personalizada, mas qual seria a segunda alternativa para trabalhar com essa linha intermediária? Existe uma segunda alternativa que costuma chamar muito a atenção de quem está começando, principalmente porque ela reduz o investimento inicial, oferece muito mais flexibilidade na operação. Talvez você esteja pensando, Fernando, eu gostei dessa embalagem intermediária, mas existe uma forma de trabalhar com ela individualmente? E a resposta é sim.
Nesse caso, você pode utilizar o mesmo tipo de embalagem laminada com a mesma qualidade do material e a mesma aparência profissional. Porém, utilizando uma arte genérica, também conhecido por muitos fornecedores como arte coringa. O que muda aqui é que a embalagem não vem com as informações específicas de cada item impressa diretamente nela. Em vez disso, a identidade visual principal da marca já vem pronta, mas os dados individuais de cada produto ficam para ser adicionado posteriormente. Na prática, a embalagem chega com a sua logomarca, elementos visuais, cores, personagem da marca e todo o design principal impresso. Porém, as informações como o nome do produto, tabela nutricional, código de barra, demais informações obrigatórias ficam em aberto. Dessa forma, você ganha liberdade para utilizar a mesma embalagem em vários produtos diferentes, sem precisar fazer um pedido separado para cada item do seu catálogo. E como você adiciona essas informações depois? O processo é simples. Você pode mandar produzir a etiqueta em uma gráfica ou investir em uma impressora térmica para gerar seus próprios rótulos internamente. Depois, basta aplicar essas etiquetas na parte frontal e traseira da embalagem, contendo todas as informações necessárias. Na frente, você pode destacar o nome e a gramatura do produto, enquanto no versos ficam dados complementares exigidos para a comercialização. A grande vantagem desse modelo é justamente a flexibilidade. Como a embalagem não está vinculada a um único produto, você consegue trabalhar com grande quantidade desejada, usando a mesma estrutura. Se amanhã você quiser lançar 10, 20, 30, 50 produtos diferentes, não será necessário encomendar uma embalagem exclusiva para cada item. Isso facilita muito a expansão da linha e reduz consideravelmente o risco de ficar com estoque parado de embalagens específicas. Por esse motivo, essa costuma ser uma das opções favoritas de quem está iniciando e ainda está validando quais produtos terão maior saída no mercado. Você mantém uma aparência profissional, trabalha com material laminado de excelente qualidade e ainda ganha liberdade para testar novos itens, sem precisar fazer grandes investimentos em personalização individual. Em termos de investimento, uma estrutura desse tipo normalmente pode ser desenvolvida em uma faixa próxima de R$ 6.000 para menos, podendo variar dependendo da situação, da região, de fornecedor, né? Da quantidade e da época que você estiver assistindo esse conteúdo. Mas, de forma geral, quem busca profissionalismo, versatilidade e melhor aproveitamento do capital investido inicialmente na operação. Dependendo da região onde a sua empresa estiver localizada, esse investimento pode ficar um pouco abaixo ou um pouco acima dessa faixa de valor. Por isso, encare sempre esses números como uma referência para planejamento e não como um preço fixo. Quando falamos de embalagens personalizadas, existem vários fatores que influenciam diretamente no orçamento final. E um dos principais deles é justamente o clichê de impressão. Se você ainda não conhece esse termo, o clichê é uma ferramenta utilizada no processo de impressão das embalagens. É através dele que a arte da sua marca é transferida para o material. Funciona mais ou menos como uma matriz de impressão. Primeiro, a tinta é aplicada no clichê e em seguida essa imagem é produzida na embalagem que ainda está sem nenhuma personalização. É esse processo que permite imprimir logomarca, cores, textos, ilustrações e todos os outros elementos visuais que compõem a identidade da sua marca. Por esse motivo, enquanto eu menciono um investimento aproximado para esse tipo de embalagem, normalmente já estou considerando os custos relacionados à produção dos clichês, além de outros itens envolvidos no processo. Porém, é importante entender que cada orçamento pode apresentar diferenças significativas dependendo de onde você está localizado e das características da sua empresa. Para você ter uma ideia, uma pessoa que faz uma cotação no Pernambuco pode receber um valor diferente de alguém que está no Paraná.
mesmo solicitando exatamente o mesmo produto. Isso acontece porque entram na conta fatores como tributação estadual, enquadramento da empresa, regras fiscais específicas de cada região e, claro, o custo logístico para entregar o material. Além disso, o frete também pode gerar uma variação considerável no valor final. Em alguns casos, dependendo da quantidade comprada ou da política comercial do fornecedor, o transporte pode até ser oferecido sem custo adicional. Em outras situações, eles representam uma parte muito importante do orçamento. Por isso, é tão comum existir diferença entre cotação e outra, mesmo quando o projeto é praticamente o mesmo. Então, sempre que eu compartilho uma estimativa de investimento, estou fornecendo uma base realista para ajudar no seu planejamento inicial. E dentro da categoria de embalagem intermediárias, como boa apresentação, material laminado, identidade visual profissional, esse modelo continua sendo uma excelente alternativa para quem deseja começar de forma organizada, transmitir mais valor ao seu produto e construir uma marca com aparência muito mais competitiva no mercado. Fernando, e se eu quiser trabalhar com embalagem totalmente personalizada para cada produto da minha linha? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente de quem já pensa em entrar no mercado com a marca mais estruturada e uma apresentação mais profissional. E a resposta é simples, é possível sim. Porém, nesse modelo, o investimento inicial costuma ser um pouquinho maior, porque cada item terá sua própria arte, suas próprias informações impressas e, consequentemente, um processo de produção mais específico. Para você ter uma referência, se a sua ideia for iniciar com uma linha entre 20 e 30 produtos diferentes, normalmente será necessário acrescentar algo de torno de R$ 3.000 de investimento a mais. Embalagem genérica, né? Ou seja, aquele projeto que poderia começar na faixa de R$ 6.000 pode aproximadamente de R$ 10.000, dependendo da característica da sua operação. Existem situações em que o investimento pode ser menor e outras que podem ser maior. Tudo vai depender das condições comerciais disponíveis no momento da sua compra. No meu caso, por exemplo, consegui começar com aproximadamente R$ 5.000, trabalhando com cerca de 30 itens diferentes. Na época, consegui condições bastante favoráveis, incluindo personalização das embalagens, o frete sem custo adicional e uma negociação que tornou o projeto muito mais acessível, chegando a 7 centavos cada embalagem, personalizada, com todas as informações. Em muitos casos, os fornecedores trabalham com pedidos mínimos, entre 40 a 100 mil. Justamente por isso, que saber negociar e escolher os parceiros certos faz tanta diferença no resultado final. E é aqui que entra uma vantagem enorme para quem está começando. Depois de muitos anos atuando nesse mercado, construindo uma rede de contatos com fabricantes e distribuidores, dificilmente alguém conseguiria montar sozinho em pouco tempo. A maioria dos empreendedores concentra sua busca apenas em São Paulo, porque acredito que ali estão sempre as melhores oportunidades. Mas a realidade é que existem excelentes fornecedores espalhados por diversas regiões do Brasil. Em muitos casos, eles oferecem preços mais competitivos justamente porque enfrentam uma concorrência diferente da encontrada nos grandes centros. Foi exatamente pensando nisso que criamos o projeto Profissão Vivendo de Temperos. O objetivo é encurtar o caminho de quem está começando, disponibilizando acesso à nossa linha exclusiva, à nossa lista exclusiva de fornecedores já validado ao longo dos anos. O objetivo é encurtar o caminho de quem está começando, disponibilizando acesso à nossa lista exclusiva de fornecedores já validado ao longo dos anos. São parceiros que trabalham com embalagens, temperos, especiarias, chás, permitindo que você negocie diretamente com quem realmente fabrica ou distribui esses materiais. E o melhor de tudo é que você não estará sozinho nesse processo. Além de indicar os fornecedores, eu também ajudo na orientação da compra.
compartilhando detalhes técnicos que fazem diferença na negociação e na escolha dos materiais. Muitas vezes, pequenas decisões que passam despercebidas para estar começando pode representar uma economia significativa no custo unitário da embalagem. E tudo isso acontece de forma transparente, sem intermediação, sem comissão, sem qualquer valor adicional sobre o que você negociar diretamente com o fornecedor. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, existe um caminho muito mais rápido para colocar seu projeto em prática. Se você ainda não faz parte da comunidade, existe um caminho muito mais rápido para colocar o seu projeto em prática. Dentro do treinamento Profissão Vivendo de Temperos, eu vou lhe mostrar o passo a passo completo que utilizamos para estruturar uma marca de temperos desde o início, evitando erros comuns que acabam custando tempo e dinheiro para quem tenta descobrir tudo sozinho. Você contará com um acompanhamento direto comigo durante o ano inteiro. Isso significa que sempre que surgir uma dúvida sobre fornecedor, embalagem, equipamento, regularização, produção ou qualquer outra etapa do processo, você terá um suporte para tomar decisões com mais segurança. A ideia não é apenas entregar informações, mas ajudar você a transformar seu projeto em realidade da forma mais eficaz possível. Outro grande diferencial é o processo ao grupo exclusivo de empreendedores iniciantes. Lá você estará conectado com centenas de empreendedores que estão vivendo dos mesmos desafios, compartilhando experiências, resultados, fornecedores, soluções práticas no dia a dia lá no WhatsApp. Muitas vezes, uma informação trocada dentro de comunidade pode economizar semanas de pesquisa e acelerar significativamente o crescimento do seu negócio. Você também terá o acesso à nossa lista exclusiva de fornecedores homologados, construída ao longo de anos de atuação nesse mercado. São contatos que normalmente levam muito mais tempo para serem encontrados e validados, mas que estarão disponíveis para você como bônus. Em alguns casos, graças ao relacionamento que construímos com esses parceiros, ainda conseguimos condições comerciais para quem está começando o absoluto zero ou que já está atuando nessa área, mas os concorrentes não lhe mostram a direção. E o que eu mais gosto nesse processo é que você não ficará perdido tentando descobrir tudo sozinho. Meu objetivo é orientar cada etapa da jornada, desde as primeiras decisões até a escolha das embalagens, com fornecedores, estruturação da sua linha de produção e um acompanhamento pensando para quem deseja acelerar resultados, evitar os erros mais comuns de quem está começando. Por isso, sempre que as inscrições estiverem abertas, minha recomendação é aproveitar as oportunidades. Eu vou ser muito transparente com você. O valor investido para ter acesso ao treinamento completo costuma ser extremamente vantajoso quando comparado ao tempo e aos erros e aos custos que muitas pessoas enfrentam tentando aprender tudo por conta própria. Mas se no momento as vagas não estiverem disponíveis e você tiver urgência para iniciar suas compras, naturalmente o caminho será pesquisar, negociar, conduzir todo o processo de forma independente. De qualquer forma, a decisão é sua. Meu conselho é que você pesquise bastante. Converse com fornecedores, compare propostas e busque o máximo de informação possível antes de tomar qualquer decisão. E se quiser conhecer melhor o treinamento ou entender qual é o momento ideal para entrar, me chama no direct no Instagram, @profissão vivendo de temperos. Terei prazer em mostrar como podemos encurtar o seu caminho e ajudar você a construir uma marca forte, profissional, preparada para crescer no mercado, escalar. Vou pegar você pela mão, vai ser começo, meio e fim. Uma dúvida que aparece com bastante frequência é o seguinte: Fernando, qual é o pedido mínimo por produto para esse tipo de embalagem? E a resposta é que isso pode variar um pouco de acordo com o projeto. Mas normalmente trabalhamos com a quantidade aproximadamente de 2.000 unidades por item.
Em alguns casos, conseguimos viabilizar algo em torno de 1.700 unidades. Em outros, trabalhamos com 2.000, 3.000. E a resposta é que isso pode variar um pouco de acordo com o projeto. Mas, normalmente, trabalhamos com quantidades próximas de 2.000 unidades por item. Em alguns casos, conseguimos viabilizar em torno de 1.700, 2.500, 2.200, 2.400 quantidades. Tudo depende da estrutura do pedido, da quantidade de produtos que você pretende lançar e das características da sua marca. Por isso, eu sempre digo que não existe uma resposta única para todo mundo. Antes de qualquer orçamento, eu preciso entender exatamente qual é a sua necessidade. E se esse é um ponto muito importante para quem está começando. Muitas pessoas entram em contato dizendo apenas: Fernando, quero fazer uma cotação de embalagem. Mas perceba que a embalagem é um universo enorme. Existem diferentes categorias, materiais, acabamentos, formatos, níveis de personalização e objetivo de mercado. Mas com a embalagem correta, acontece exatamente a mesma coisa. Quanto mais detalhes você apresentar, mais preciso será o direcionamento que você vai receber. Então, quando entrar em contato, tente trazer o máximo de informações possível. Por exemplo: Fernando, assisti a sua aula e tenho interesse na linha popular. Ou então quero trabalhar com embalagem intermediária. Talvez você já tenha decidido investir em uma linha premium. Pode até especificar o material desejado, como a embalagem laminada de PP mais PP que mostramos anteriormente ao longo do treinamento. Quanto mais claro estiver a sua necessidade, mais fácil será encontrar a solução ideal para o seu projeto. Quando você já sabe qual a categoria que você pretende utilizar, qual o público deseja atingir, qual o padrão de qualidade que quer transmitir através da sua marca, todo o processo de orçamento fica mais rápido, mais assertivo e muito mais próximo daquilo que realmente faz sentido para o seu negócio. Afinal, a embalagem certa não é apenas uma questão de estética, ela faz parte do posicionamento da sua marca. E a experiência do consumidor e da percepção de valor do seu produto que vai transmitir no mercado. Agora vamos avançar para a categoria que mais desperta interesse entre os empreendedores que desejam posicionar seus produtos em um nível superior. A embalagem premium para temperos em sachê. E aqui já entramos em uma proposta completamente diferente das anteriores. Estamos falando de uma embalagem desenvolvida para transmitir mais valor, oferecer uma melhor experiência ao consumidor e destacar o produto em ambientes mais exigentes do mercado. Naturalmente, quando a qualidade da embalagem sobe de nível, os custos também acompanham essa evolução. Enquanto uma embalagem mais simples pode custar entre 6 centavos e 7 centavos, o modelo premium costuma ir de 8 a 10 centavos aproximadamente. Nós já conseguimos aí negociar com 8. Claro que esse valor pode sofrer alterações dependendo do tamanho da estrutura utilizada, dos acabamentos escolhidos e de outros detalhes técnicos envolvidos no projeto. Mas, de forma geral, essa é uma excelente referência para você utilizar no seu planejamento. É importante entender que esse investimento adicional faz sentido quando existe uma estratégia por trás da marca. A embalagem premium foi criada para atender um consumidor que valoriza a apresentação, a praticidade e a qualidade percebida. Portanto, não basta escolher esse modelo apenas por ele ser mais bonito. É necessário que ele esteja alinhado com o perfil do público que você deseja conquistar e com o posicionamento que pretende construir para o seu negócio. Um erro muito comum para quem entra começando, acredita que uma embalagem premium serve para qualquer situação. Na prática, não funciona assim. Você até pode vender para diferentes perfis de clientes, mas toda marca precisa de um público principal, bem definido. Em outras palavras, a maior parte de suas vendas precisa estar concentrada em um segmento específico. Talvez o seu foco esteja em mercados, empórios, localizado em bairros mais valorizados. Talvez você
queira atender a classe média. Ou, quem sabe, seu objetivo esteja atuando em regiões populares como uma proposta mais acessível. O importante é que tem que ter uma clareza definida. Quando você entende exatamente para quem está vendendo, todas as decisões passam a fazer mais sentido. A escolha da embalagem deixa de ser apenas uma questão estética e passa a fazer parte de uma estratégia da marca. O mesmo acontece com a seleção dos ingredientes, da identidade visual, da comunicação e até mesmo da faixa de preço praticado. Tudo precisa conversar entre si para criar uma percepção coerente na mente do consumidor. Inclusive, esse conceito vai além da embalagem. Os próprios insumos utilizados também possuem diferentes níveis de qualidade. Existem matérias-primas mais simples, versões intermediárias e linhas premiums. Por isso é fundamental que o produto entregue exatamente aquilo que a embalagem promete. Não adianta investir em uma apresentação sofisticada se a qualidade do conteúdo não acompanha a proposta. Marcas fortes são construídas quando todos os elementos trabalham juntos em uma mesma direção. E quando falamos especialmente da linha premium, é importante que você tenha uma noção realistas do investimento. Dependendo da quantidade de itens, do nível de personalização de cada característica do projeto. Normalmente, estamos falando de um investimento que pode variar entre 15 e 20 mil. É uma faixa relativamente ampla, porque existem muitas variáveis envolvidas, mas ela serve para ajudar você a entender que estamos em uma categoria mais avançada, destinada a quem busca um posicionamento diferenciado no mercado. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, analise seu público, sua estratégia, os seus objetivos a longo prazo. A embalagem ideal não é necessariamente a mais barata, nem a mais cara. É aquela melhor que representa a proposta da sua marca e cria a conexão com o consumidor que você deseja conquistar. E agora que você já conhece as principais diferenças entre a linha popular, intermediária e premium, fica muito mais fácil escolher o caminho mais adequado para iniciar ou expandir o seu negócio de forma inteligente, sustentável. Eu espero que ao longo dessa aula você tenha conseguido enxergar as embalagens com outros olhos, porque muita gente acredita que a embalagem é apenas um detalhe, quando na verdade ela faz parte da estratégia de posicionamento da marca, da conservação do produto e da experiência que o cliente terá no momento da compra do produto, e ao abrir a embalagem personalizada, o aroma invadir o ambiente. Até aqui nós falamos sobre principais modelos de sachês disponíveis no mercado. Entendemos as diferenças entre as linhas populares, intermediárias e premium. Analisamos pedidos mínimos, faixas de investimento, tipos de materiais, características que influenciam diretamente na qualidade final da embalagem. Ou seja, agora você já possui uma visão muito mais ampla do que a maioria das pessoas que está começando nesse segmento. Inclusive, durante a aula eu compartilhei com você o material que utilizamos na minha própria embalagem. No meu caso, trabalhando com o laminado de PP mais PP, justamente porque dentro da proposta que escolhi para a minha marca, oferece um excelente equilíbrio entre qualidade, conservação, apresentação, custo-benefício. Mas isso não significa que seja a única opção disponível no mercado. Existem diversos materiais, estruturas e combinações que podem ser utilizadas dependendo da estratégia de cada empresa. Quando entramos na categoria Premium, por exemplo, já começamos a trabalhar com estruturas diferentes. É muito comum encontrar embalagens produzidas com PET combinado e outros materiais, justamente porque o PET oferece uma barreira superior contra a umidade, oxigênio e perda de aroma. Além disso, possui um brilho mais intenso, uma aparência mais sofisticada e uma rigidez maior, característica que ajuda a transmitir uma percepção de valor mais elevada do consumidor. Por isso, muitas embalagens premium utilizam a combinação como PET mais PP ou PET mais PE, dependendo da finalidade do produto e a necessidade do projeto. Então perceba que cada material possui sua função dentro da embalagem.
Não existe uma única solução ideal para todos os negócios. Existe a solução mais adequada para o público que você deseja atender, para o posicionamento da sua marca e para o orçamento que você pretende investir. Esse é o raciocínio que diferencia quem simplesmente compra embalagem de quem constrói uma marca de forma estratégica. E agora você já conhece não apenas os modelos que utilizamos na nossa operação, mas também as principais opções disponíveis dentro do mercado de sachês. E vale a pena lembrar que a possibilidade não se limita apenas ao formato que mostramos durante a aula. Existem outras apresentações, outros acabamentos e outras estruturas que podem atender diferentes necessidades. O mais importante é que a partir desse conteúdo, você já possui conhecimento suficiente para avaliar as opções com muito mais segurança e tomar decisões alinhadas aos objetivos do seu negócio. Além das embalagens de sachê, existe outra categoria muito utilizada no mercado que talvez faça ainda mais sentido determinados tipos de produto. Olha alguns exemplos. Temos modelos com diferentes tipos de tampas, sistemas de fechamento e formas de apresentação. Alguns possuem tampa convencional, outros contam com tampas dosadora, outras polvilhadora, que facilita bastante o uso para o consumidor no dia a dia. São detalhes que parecem simples, mas que agregam valor à experiência de quem compra e utiliza o produto. Hoje, no momento em que estou gravando esta aula, um pote como esse já acompanhado da tampa, o lacre e demais componentes necessários está custando em torno de 90 centavos por unidade, podendo variar um pouco de acordo com o fornecedor e a região. Eu sempre incentivo os alunos a fazerem pesquisas antes de tomar qualquer decisão. Agora, você já possui uma referência de mercado. Então pesquise, compare propostas, solicite orçamento e avalie condições oferecidas. Se depois de todas essas pesquisas você perceber que não encontrou uma alternativa mais competitiva, aí sim vale a pena analisar as opções que disponibilizamos através de nossos fornecedores parceiros. Uma das grandes vantagens que construímos ao longo dos anos foi justamente a capacidade de negociar condições mais acessíveis para quem está começando. Em muitos casos, fornecedores trabalham com pedidos mínimos muito altos e que acabam dificultando a entrada de novos empreendedores. Por isso, buscamos constantemente acordos que tornem esses materiais mais acessíveis para os nossos alunos. Em alguns modelos de potes, por exemplo, conseguimos reduzir o pedido mínimo para a faixa muito mais viável, permitindo que o empreendedor inicie com a operação sem precisar investir um grande volume no início. E isso não acontece apenas com potes. Em diversas categorias de embalagem conseguimos negociar reduções significativas nos quantitativos mínimos exigidos pelos fabricantes. Existem fornecedores que normalmente trabalham com milhares de unidades para qualquer cliente, mas que abriram exceções para os participantes da nossa comunidade, justamente pelo volume de negócios gerado pelo grupo. Essa força coletiva cria oportunidades que seriam muito mais difíceis para um empreendedor negociar sozinho. Além da redução dos pedidos mínimos, também buscamos constantemente vantagens financeiras para os alunos. Muitas vezes, uma pessoa consegue um desconto padrão negociando individualmente, mas quando representamos uma comunidade de empreendedores, nossa capacidade de negociação aumenta. Por isso, insistimos tanto em benefícios exclusivos, descontos diferenciados, condições que realmente façam diferença no bolso de quem está começando. O objetivo não é apenas indicar fornecedores, mas criar oportunidades reais de economia e facilitar o acesso aos melhores parceiros do mercado. E é justamente aí que muitas pessoas percebem a diferença entre iniciar um negócio completamente sozinho e começar acompanhado por quem já passou por esse caminho. O conhecimento, a sabedoria ajuda, mas evitar erros também gera lucro. Ao longo dos anos, ouvimos inúmeros relatos de alunos que conseguiram economizar valores expressivos, simplesmente porque
receber orientação antes de tomar decisões importantes. Em muitos casos, pequenos ajustes no planejamento evitaram investimentos necessários. Compras equivocadas ou escolhas que poderiam gerar prejuízos logo nos primeiros meses de operação, imagina. Independentemente do valor que você possui disponível para investir hoje, seja 1.000, 10.000, 100.000, existe espaço para começar de forma inteligente. Eu tenho alunos que iniciaram com diferentes realidades financeiras e tudo partiram do mesmo princípio: utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. O mercado de temperos permite isso. E é um segmento acessível, escalável e oferece oportunidade para quem está disposto a aprender e aplicar o conhecimento de forma correta. Por isso, eu sempre reforço que começar com o direcionamento faz toda a diferença. Economizar tempo, evitar erros e tomar decisões mais assertivas desde o início são vantagens que muitas vezes valem muito mais do que qualquer desconto. Espero que essa aula tenha ajudado você a entender melhor o universo das embalagens e enxergar novas possibilidades para a sua marca. Muito obrigado por ter acompanhado esse conteúdo até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário e eu entro em contato pelas nossas redes sociais. Será um prazer continuar ajudando você nessa jornada. No próximo vídeo, nós vamos em São Paulo, nós vamos em alguns fornecedores, nós vamos no mercado municipal, nós vamos na área cerealista para comparar os preços com os nossos consumidores. E nós vamos em algumas cidades do interior, num raio de 100 quilômetros, para saber a diferença dos valores desses produtos, saindo de São Paulo, comparando com os nossos fornecedores em uma distância de 100 quilômetros aproximadamente, para você ver a diferença desses valores segundo cada região. De repente você está em Pernambuco ou no Paraná, os valores acabam sendo maiores devido aos encargos e você precisa ter uma lucratividade maior. Então, isso faz total diferença na hora de você fazer a sua precificação, porque o segredo não está na venda, o segredo está na compra. Então é isso, tamo junto e no próximo vídeo vou ver se eu consigo deixar o card aqui para vocês, para que vocês possam acessar esse vídeo o mais rápido possível. Tá bom? Pessoal, muito obrigado até aqui. Valeu por essa experiência, ter podido entrado na sua casa, no seu celular, ter passado todas as informações para você. E é isso. Não deixe que o bloqueio da vida, do medo, da necessidade de aprovação, das pessoas que vão falar para você que isso é loucura. Não. O Senhor tem deixado algo maravilhoso na vida de vocês. Aproveitem a vida de vocês, tragam resultados para você, para os seus familiares, para que você tenha uma vida de qualidade. Porque eu fui CLT um dia e não faz sentido. Ok? Somos abundantes, transbordantes e gozamos de muita saúde. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado.